o fenômeno estava ainda se configurando. Tanto é que o Facebook apareceu, se popularizou durante o processo de realização da tese. E a perplexidade inicial que motivou a escrita do livro e o projeto de pesquisa foram os blogs. Não sei se vocês lembram, os blogs, quando apareceram, eram descritos como diários íntimos, só que da internet, né? Tinha também outros indícios desse fenômeno da intimidade como espetáculo, que eram os reality shows, o famoso Big Brother Brasil já tinha começado, as revistas de fofocas, enfim, toda a indústria da fofoca de celebridades. E, claro, a internet que estava avançando, né? Mas as redes sociais ainda, tinha Orkut, mas era bem inicial o fenômeno comparado com o que acontece agora. Então, eu tentei indagar, né? Perguntar por que estava acontecendo isso, né? Por que isso estava avançando nessa sociedade, algo que parecia tão distante, tão diferente, né? De certos valores que até então, ou até um pouco tempo atrás, eram predominantes. Particularmente a questão da intimidade, né? Eu me perguntei como pode ser que a intimidade esteja virando um espetáculo. Isso parece contraditório com a própria noção de intimidade, né? Intimidade implica, em sua própria definição, algo que tem que ser preservado do olhar alheio, né? Algo que tem que ser oculto e ficar só compartilhado com algumas pessoas muito próximas ou então cada um consigo. Então, uma das vias pelas quais tentei começar a explicar, ou pelo menos a formular melhor a pergunta, né, por que estava acontecendo isso, foi inventar esse conceito de extimidade, né? Não era exatamente intimidade, não podíamos continuar falando de intimidade, porque uma intimidade que se mostra, que se exibe no espaço público, provavelmente seja outra coisa, não é mais aquela intimidade. Então, uma tentativa foi nomear assim, né, uma extimidade. E por que não podemos mais falar de intimidade? Bom, para isso a gente tem que tentar entender o que era a intimidade quando não era extima, né? Então, o que eu fiz foi toda uma genealogia do fenômeno, do conceito de intimidade, uma genealogia, né? Tentar ver quando começaram a surgir essas ideias, esses valores, né, que levavam a preservar certas atividades, certos atributos, certos afetos, sentimentos, ações que eram consideradas íntimas e que, portanto, deviam ficar no espaço privado, né? Isso é muito importante, o espaço privado que se definia como oposto ao espaço público. A ideia de público e privado como dois termos opostos e mutuamente excludentes é importantíssimo para os sujeitos modernos, né? Esses que vocês veem representados nessas imagens, ou seja, do século XIX e XX, digamos assim, na sociedade ocidental. E, então, era muito importante para que esses sujeitos pudessem desenvolver suas vidas da forma como essa sociedade solicitava, era muito importante que eles soubessem se comportar no espaço privado, como era preciso fazer, né, como se convinha, e no espaço público de outra maneira, né, com as regras que pautavam os comportamentos do espaço público. Então, essa diferença entre público e privado também parece hoje estar colocada em questão, né? A diferença entre público e privado, sobretudo esse limite rígido, né, e o fato de ambos espaços serem mutuamente excludentes. Tudo isso não é que tenha desaparecido e que tudo seja a mesma coisa. É bem mais complexo do que isso. A gente ainda sabe mais ou menos o que é intimidade, pelo menos quando está bem claro. A gente sabe também diferenciar espaço privado do público. No entanto, alguns deslocamentos, digamos assim, e redefinições e questionamentos têm ocorrido e que permitiram justamente a aparição deste fenômeno, a extimidade. O fato de que a intimidade não só possa se mostrar, mas que deva se mostrar para poder se legitimar, né? Para que as pessoas possam dizer, este sou eu, os outros têm que ver minha intimidade. E um público cada vez maior, quanto maior, melhor. Quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais visualizações, mais vale tanto aquilo que se mostra, a minha intimidade especial, e eu, o sujeito que mostra a sua intimidade, né? Dá valor a ele, o fato de que os outros olhem. Então, tudo isso parece ser
bastante novo, né? E, sobretudo, parece estar em contradição com muitos valores muito importantes para esses sujeitos que não estão tão distantes de nós, né? Os sujeitos do século XIX e boa parte do XX. Então, o que era a intimidade, quando esse conceito não estava colocado em questão, como agora, né? Quando não tinha virado extimidade? Bom, uma possível definição, a primeira definição, era tudo aquilo que se desenvolvia, ou devia se desenvolver, no espaço privado, né? A intimidade tinha que ocorrer no espaço privado. O espaço privado, o lar burguês, a casa, digamos assim, é o emblema desse espaço, costumava ser, então, um lugar onde cada um podia se isolar, né? Em silêncio e em solidão, né? E, então, esses sujeitos, os sujeitos modernos do século XIX e XX, não só podiam, mas precisavam também ter esse espaço que propiciava esse isolamento, né? Era necessário, digamos assim, era uma necessidade desse tipo de sujeito ter essa solidão e esse silêncio, esse espaço para si. Então, essa solidão e esse isolamento, né, era realizado com uma regularidade cotidiana e, desse modo, se criavam condições adequadas para desenvolver toda uma série de atributos, né, e atividades também, comportamentos, né, e qualidades que se acreditava que tinha muita importância, né? Para esses sujeitos isso era muito valioso, né? Para cada indivíduo em particular era muito valioso, mas também para a sociedade em geral. Então, e era tão valioso que justamente por isso não devia se expor, né? Era necessário preservar, né? Preservar do olhar dos outros tudo isso que acontecia no espaço privado e que se conhecia como intimidade. Para isso existiam diversos mecanismos, né? Não apenas as paredes do lar, né, que protegiam essa privacidade, mas também uma série de válvulas morais, valores, né, como o pudor, a discrição, o decoro, né? Tudo isso servia para proteger aquilo muito valioso para esses sujeitos, que era a intimidade. Bom, nada disso parece tão longe assim de nós, né? Nós entendemos, quando eu estou explicando para vocês, não parece um costume de uma tribo muito estranha a nós, né? É algo que sabemos que foi um pouco deslocado ou sacudido, mas a gente entende do que se trata, né? E, no entanto, algumas dessas convicções que eram muito fortes, né, e muitos desses comportamentos e atributos estão se transformando de uma forma muito rápida, que produzem perplexidade em nós, né? Que a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Então, estão se alterando, alguns estão se enfraquecendo, né? Pudor, discrição, as paredes não parecem também tão sólidas assim, e tudo isso, então, está colocando em questão esse mundo que antes parecia inquestionável. Um indício dessas transformações é que, de um modo crescente, em vez de se apresentar como o reino do segredo do pudor, hoje esse espaço, o espaço doméstico, o espaço do lar, a casa, costuma extrapolar essas fronteiras antes rígidas, né? Extrapolar a fronteira rígida da parede, da porta, da cortina, das janelas que se fecham e se trancam, extrapola isso, consegue passar para fora, né? Com a ajuda das redes e outros dispositivos, e também extrapola as válvulas morais, o pudor, a discrição, o decoro, né? E a intimidade se mostra, vira extimidade, né? Isso está acontecendo. E isso acontece em planos dos mais diversos, né? Em diferentes áreas, né, da nossa cultura, de um modo crescente, né? Como eu falei, 2008 até agora, isso aumentou muitíssimo, as ferramentas que temos disponíveis para isso se multiplicaram, e aparece não só no nosso cotidiano, sobretudo dos mais jovens, mas também da sociedade em geral, com o uso das redes sociais e esse tipo de dispositivos. Aparece na mídia, de um modo geral, também na mídia mais tradicional, televisão, jornais, etc., que cada vez dá mais espaço a isso, né? Intimidade das celebridades, mostra isso, fofocas, aquilo tudo. Mas também aparece no campo das artes, por exemplo, né? No plano mais sofisticado da cultura, digamos assim, né? Das artes plásticas, por exemplo, há muita experimentação com isso. No cinema, né? Que há filmes
feitos por cineastas com materiais que antes teriam se considerado privados, né, ou íntimos, como gravações, filmagens, fotos, etc., que falam de si, né, da intimidade. Bom, nas artes plásticas, nas artes contemporâneas, é imensa também a experimentação, né, com esse tipo de materiais. Então, parece que foi se configurando uma espécie de teatro, digamos assim, que ganha forma, muitas vezes, de uma tela, né? A tela é o espaço mais representativo onde isso costuma acontecer, uma tela eletrônica, né? Uma tela do computador, pode ser também de televisão, mas computador é o mais emblemático, onde cada um tenta se exibir, né? Uma espécie de teatro com a forma de uma tela ou janela, né? A gente podemos pensar em Windows, né? Esse nome do sistema operacional do computador, que é uma janela, né? Uma janela, aquelas janelas, a gente chama também janelas a essas telas que a gente abre no computador, né? Janelas que servem para se mostrar, né? Para se exibir. E, em boa medida, isso que se exibe é não só um eu performático ou estetizado, mas, sobretudo, são cenas da antiga intimidade, né? Que vira intimidade ao se apresentar nessa janela, né? Nessas janelas que geralmente tem a forma de uma tela eletrônica. Mas não apenas, como eu disse, vários campos da nossa cultura têm indícios desse deslocamento, né, desse novo fenômeno da extimidade. As artes, cinema, as mídias, de modo geral. Então, em muitos casos, esse esforço por projetar uma espécie de show da própria personalidade, né, com os códigos que a gente aprendeu em contato com a mídia e com o cinema, com as artes, um esforço para apresentar o show da própria personalidade na maior quantidade de vitrines possíveis, né, persegue uma meta que tem se tornado inquestionável, né, apesar de muito nova e que ainda produz perversidade, mas tem se tornado tão banalizada, né, mas que há pouco tempo atrás teria sido considerada um tabu, algo de mau gosto, né? Essa exibição, essa autopromoção, né? Muitas vezes também, com autopromoção, estou me referindo a essa busca por conquistar seguidores, por exemplo, ou curtidas, né? Visualizações, né? Que é meio uma competição, uma conquista por ter a maior quantidade, né? A maior quantidade de seguidores, de amigos, de público, uma audiência, em definitiva, né? Por isso a ideia do show, né? Construir a própria subjetividade e o eu, como, seguindo os códigos do espetáculo, como uma figura atraente, né? E quando eu digo atraente, estou me referindo à capacidade de atrair, né? Atrair a maior quantidade de público, seguidores, curtidas, visualizações, etc. Mas então, isso, há pouco tempo atrás, teria sido considerado de mau gosto, né? Junto com aquelas ideias de discrição, pudor, decoro, se autopromover era algo que as pessoas de bem não faziam. Não era de bom tom falar de si, por isso, falar muito de si. Ou então se vangloriar, falar que eu sou muito bom, sou bonito, olhem como eu sou lindo. E que os outros digam, sim, você é bonito. E que isso ajudasse a cimentar, a assentar e a legitimar a própria vida e a própria subjetividade. Então, a autopromoção está perdendo essa carga pejorativa que costumava ter, não digo na Idade Média, digo na era moderna, ou seja, no século XIX e XX, a autopromoção está perdendo a sua carga pejorativa e ganha legitimidade moral. É algo que não só cada vez mais é visto como algo que se pode fazer, mas também é algo que se deve fazer. Você tem que fazer isso, porque senão você não existe. Você tem que se autopromover, porque é nessa exibição e nessa projeção que você passa a existir. E quanto mais seguidores você tiver, mais curtidas e tal, isso é o índice do teu valor. Você vale mais quanto mais curtidas, seguidores, etc. tiver. Então, por isso, se autopromover não é só algo que você já pode fazer, mas é algo que você deveria fazer, né? Perdendo essa carga pejorativa, ou esse pudor que costumava conter esse tipo de atitudes, né? Esse tipo de gestos. Bom, isso em que eu estou exagerando, evidentemente, porque ainda há uma certa desconfiança
né, com relação a esse tipo de práticas. Daí o que eu estou chamando de perplexidade, porque as mudanças foram muito rápidas, né? Então, há ainda uma série de críticas a esse tipo de comportamentos, né? Há ironias também a quem faz isso mal feito, né? Quando se nota muito que se está autopromovendo ou está sendo performático demais. Então, tem que fazer bem feito, né? Que não se veja que está desesperadamente só buscando curtidas. No entanto, apesar de que ainda há essa desconfiança e, sobretudo, essa crítica para ver como está sendo feito, né? As táticas e estratégias, mesmo assim é algo que cada vez mais se dá como, se sobreentende, se entende que é necessário. A nossa sociedade pede essas habilidades. Você tem que saber se vender, né? Se autopromover. Até porque se você não fizer, corre o risco de ninguém te ver e você não existir, né? Estou sendo radical, mas estou endosando esse tipo de discurso, né? Que não soa estranho para vocês, imagino. No entanto, soaria estranho para seus pais, seus avós, etc. Então, por isso é que ainda essa junção inaudita entre público e privado, né, esses limites cada vez menos rígidos, né, e excludentes, produzem perplexidade, né? Ainda, apesar de que a gente entende que tem esse deslocamento e está acontecendo e vê cada vez mais fenômenos, avanços, né, nessa transformação, mesmo assim, por exemplo, aqui tem o caso dos selfies, que é um fenômeno bem recente, tanto é que a gente não tinha uma palavra para nomear, né? E quando a gente não tem palavras para nomear, é provável que seja porque o fenômeno não existia, ou pelo menos não era significativo. Então, quando uma cultura inventa uma palavra para nomear um fenômeno que antes até podia existir isoladamente, mas se não tinha palavra para nomear, é porque essa sociedade não estava interessada nesse fenômeno e provavelmente não fosse majoritário. Agora, não só temos uma palavra, mas todo mundo sabe o que é isso, todo mundo faz, é o que mais tem. Esse tipo de imagens são as que mais se produzem hoje em dia. Tem 300 milhões, aquelas estatísticas que a gente às vezes lê nas matérias jornalísticas, né? Tem 300 milhões de selfies por dia nas redes sociais e tal. Quando, há 5 anos, ninguém sabia o que era um selfie, ou uma selfie, sei lá. Então, ainda não sabemos se é masculino ou feminino, mas sabemos o que é. Então, como falei antes, apesar de que a gente vê, é testemunha e às vezes não só testemunha, mas também ativo praticante, mais alguns mais ou menos, mas a gente vai entrando também nessa cultura, todos nós, não apenas nossos filhos, né, mas não apenas as crianças, mas nós, os velhos, também, né, somos empurrados, às vezes com mais prazer que outros, a entrar também. Porque é nossa cultura, né? É a cultura contemporânea que solicita isso das pessoas. Então, mesmo que a gente veja que tudo isso está acontecendo, é difícil entender o sentido, né? O que fazer com isso também, se isso é bom ou ruim, né? Se isso está abrindo novas possibilidades ou se isso é uma degeneração dos valores. É difícil mapear. E o que a gente vai tentar fazer agora é tentar entender um pouquinho melhor, né, o que está acontecendo. Então, uma primeira questão é essa que eu antecipei. Não é que esses 3 conceitos tenham deixado de operar: público, privado e íntimo. Ainda não só existem, mas são muito importantes para nós. A gente entende a diferença entre cada um deles, pelo menos nos casos em que está mais claro, mais extremos, o que é público, o que é privado, o que é íntimo. No entanto, há certas zonas, digamos assim, que antes eram muito claras de separação, que estão ficando embasadas, ou se enfraquecendo, ou então tendo trocas antes impensáveis, e as fronteiras se emaranham, digamos assim. E a cada vez que um novo passo se faz nesse sentido, que aparecem os selfies, ou então os selfies ou manda nudes, esse tipo, cada vez que aparece alguém dá um passo mais, quando a coisa acontece, vira fenômeno. Todo mundo fala disso, tem matérias no Fantástico, se fazem reuniões nas escolas, enfim. A gente fica sem saber se o mundo acabou. Aí depois, muito pouco depois, 3 meses, a gente se acostuma com aquilo e vamos mais em frente e não escandaliza mais ninguém, ou nem tanto, pelo menos. Aí aparecem filtrações de vídeos pornô caseiros das estrelas.
Aí o primeiro desses que apareceu foi todo como se fala, um escândalo forte. Agora, bom, aparece isso toda hora, inclusive vira estratégia para ser famoso, né? Uma possibilidade é filtrar um vídeo pornô caseiro. Ou para ser famoso em grande escala ou em pequena escala, né? Também pode ser no bairro de qualquer um. Então, parece que os limites do que se pode dizer e mostrar estão se alargando, né? E de forma muito rápida. A gente se acostuma rapidamente. Então, dá a impressão de que o pudor não existe mais, ou que a diferença entre público e privado deixou de existir, ou que o íntimo é público. Mas eu acho que é mais complexo do que isso, né? As fronteiras estão se deslocando e há um sentido nisso. Que há um sentido, quer dizer, há explicações históricas, né? Por que isso está acontecendo? Bom, isso faz sentido. E a gente vai tentar entender, pelo menos, algumas pistas de que sentido é esse. Antes disso, eu vou mostrar essa piadinha aí que eu não resisti, que você deve ter visto talvez essa notícia, que selfies já matam mais humanos do que ataques de tubarões. O que significa isso? A gente pode pensar isso metaforicamente, né? Matam mais humanos no sentido também assim meio moral, né? Mas isso, a notícia é literal. Quer dizer, nesse ano que passou, vamos supor, 10 pessoas, 15 pessoas morreram por ataques de tubarões e 20 pessoas morreram fazendo selfies arriscados. Na beira do abismo, do lado do trem e foram atropelados ou caíram, enfim, esse tipo de coisa. Então, é mais um sintoma, né? Não só existem os selfies, todo mundo sabe o que é, mas ainda são perigosos, também no sentido literal, né? Então, mas... voltando à questão da transformação da intimidade em extimidade, vamos pensar em que consistia exatamente essa intimidade quando não estava sendo colocada em questão, né? Quando ela era protegida pelas paredes do lar, pelas portas, fechaduras, cortinas, etc. E também pela moral burguesa, digamos assim, né? Pela moral da época, que inventou a intimidade, né? Porque a intimidade é uma invenção moderna, pelo menos como nós a conhecemos ainda, né? Esse lar burguês separado do espaço público e esse trânsito entre um espaço e outro, muito definido. Transgressões que sempre aconteceram, né? E também dos questionamentos a partir da arte, por exemplo, da política, das lutas socioculturais, questionamentos a essa moral do pudor, a moral da hipocrisia burguesa, enfim, a moral. Não é que isso era um mundo compacto, aquele da intimidade do século XIX e XX. Existiam transgressões, existiam críticas, existiam resistências, mas podemos dizer que o recato, o pudor e a discrição eram muito eficazes como válvulas morais, né? Mesmo com as resistências, com as transgressões, eram implacáveis. O custo era muito grande para aqueles que transgrediam. Podemos pensar, por exemplo, dois elementos importantíssimos da privacidade nesse modelo burguês, né, e da intimidade: a nudez e a sexualidade. Deviam acontecer somente no espaço privado, certo? Ou então em nichos muito específicos, pornografia, bordel, etc. Mas o espaço público, das ruas, nos meios de comunicação, isso aí não, né? Só se fosse um romance, um filme, um quadro que representava aquilo de uma maneira estetizada. Mas a nudez e a sexualidade de qualquer um tinha que ficar protegida entre as quatro paredes da casa e, sobretudo, a moral era implacável. Pudor, discrição e decoro. Então, existiam mecanismos de controle, digamos assim, muito eficazes. E também existiam regras, protocolos, que discerniam de modo bem claro o que se podia dizer, fazer e mostrar no espaço público, por um lado, e no espaço privado, por outro lado. Bom, inclusive, se pensarmos nesses campos específicos da nudez e da sexualidade, também nesses campos isso está mudando, né? A nudez e a sexualidade se expõem, não só nas redes, né? Mas também, inclusive, até no espaço público das ruas, né? Com esses fenômenos tipo Femem ou então Marcha das Vadias,
Então, esses fenômenos que são bem do século XXI, conhecem esses fenômenos de marchas? Marcha das Vadias, Femen, ou Femen, que é um grupo de mulheres ucranianas, mas que tem agora em vários países, que ficam de topless, com frases, dizeres escritos no corpo, são feministas, né, reclamando, fazendo protestos. Mas não apenas, sabe? Há vários protestos desse tipo, enfim, a nudez. E também tem uma campanha para que fotografias de topless, por exemplo, ou diferentes tipos de nudez, possam ser permitidas no Facebook, no Twitter, né? Campanhas de mulheres de bem, digamos assim, como se dizia antigamente, reivindicam o direito de se mostrar nuas. Né? Tem esse fenômeno que, há algum tempo atrás, 50 anos atrás, teriam sido impensáveis, porque isso era algo que a moral da época teria sido implacável com essas mulheres. Uma mulher de bem não faz isso. Né? E elas não teriam querido fazer também, né? Porque isso não era coisa para mulheres de bem. Então, nada disso funciona agora dessa forma, pelo menos tão rígido. E há toda uma luta, né, por desfazer boa parte desses controles. Então, parece que aquela velha esfera da privacidade está se exacerbando e reclamando, pedindo, solicitando visibilidade. Né? Pedindo visibilidade. E essa visibilidade está sendo concedida, né, e não para de aumentar, né, cada vez mais. Né? E, inclusive, em alguns casos extremos, que se agora são extremos, talvez dentro de 5 anos não vão ser mais, né? Há um sonho de transparência total. Tudo vai poder ser mostrado e deveria ser mostrado. O que acontece, eu vou mostrar alguns exemplos muito rápidos, mas vocês conhecem tudo isso, né? Os selfies, por exemplo, as selfies de famosos, né? De celebridades, alguns que vazam, né? E outros que são mostrados por livre vontade, né? E esses que vazam às vezes são ambíguos, né? Não se sabe se vazou por engano, se foi roubado ou se foi uma estratégia de visibilidade. E não é apenas as celebridades, que as celebridades são, não é algo menor, né? Porque as celebridades são modelos de subjetividade hoje, né? São modelos de sucesso, são modelos que inspiram o que muitos que gostariam de ser, né? Então, elas se comportando desse modo também inspiram as pessoas comuns, né, a se comportarem também assim. É algo que são admiradas. Essas fotos levam milhões de curtidas, digamos assim, né? Então, qualquer um copiando também tem chances de levar muitas curtidas. Então, há todo um movimento se ampliando cada vez mais, né, nesse sentido. Mas não é apenas nudez e sexualidade, que são territórios extremamente íntimos para o modelo burguês, né, de século XIX e XX, moderno, mas toda sorte de dramas íntimos, né, como, por exemplo, lutos por morte de alguma pessoa querida, ou declarações de amor no dia dos namorados, ou no aniversário do casamento do marido, do casal, mas que as declarações de amor não se fazem na privacidade, mas pelo Twitter, por exemplo, né? Ou pelo Facebook. Lutos pela morte de alguém também se partilham dessa forma, né? No espaço público, em vez de ser processados somente no espaço privado, como costumava se fazer antes. Dores de separações, por exemplo, também, separações conjugais, também são partilhadas dessa forma, né, no espaço público. Então, é a intimidade de um modo geral, digamos assim, né, diversos aspectos da intimidade que passam a ser canalizados, né, desaguados, escoados nesses territórios midiáticos. Né. Nas redes sociais são um paradigma, mas não é apenas, né, nas mídias gerais também e nas artes, como eu falei antes. Então, dramas, imagens, palavras e textos, vídeos, etc., que dão conta de problemáticas antes consideradas íntimas que viraram extimas, ou seja, que em vez de se metabolizarem no pudico silêncio da privacidade, ou partilhado para aqueles que convivem no espaço do lar, passam a ser partilhados por Deus e o mundo, digamos assim. Quanto mais gente, melhor. E essa questão da quantidade é importante também, né? Porque tem a lógica do Ibope, né? Uma lógica também de mercado, né? Quanto mais, melhor.
Quanto mais, mais vale, quantidade, né? Então, não é somente a intimidade, né, que se dissolve ou se transfigura, em boa medida, virando extimidade, mas também perde nitidez essa definição antes muito rígida de público e privado e a barreira entre ambas. Essa frase que eu coloquei ali, a vida real é convocada a performar e a se realizar em cena, na visibilidade, né? Tenta dar conta desse fenômeno de extimidade, né? Por que intimidade vira extimidade? Bom, porque há uma tendência na nossa sociedade, fortemente influenciada pelas mídias audiovisuais nas últimas décadas, por aquilo que o Guy Debord, um autor francês, chamou a sociedade do espetáculo, né, pela espetacularização do cotidiano, fortemente influenciada por essa necessidade de se mostrar e se projetar e se autopromover. Parece que a nossa vida, a vida de qualquer um, né, a vida real, passou a ser convocada cada vez mais, né, de modo mais insistente, a se realizar em cena. O que significa isso? Não é só como se fazia antes, que cada um tirava fotos das suas férias, por exemplo, mandava revelar o filme de 36 ou 24 fotos, talvez 3, 5 filmes, 10, muito mais do que isso não. Revelava as fotos, era muito difícil descartar qualquer uma, né? Porque tinha aquela aura do papel e tinha as pessoas que a gente gostava, então mesmo que a gente não estava bonita, meio mal feita, sei lá, fora de foco, a gente guardava. Podia até colocar meio atrás daqueles álbuns, né? Mas guardava na privacidade do lar para partilhar só com os íntimos de vez em quando, né? Porque não era tanto para partilhar. O objetivo era mais guardar, né? E formar aí um acúmulo, um registro da própria vida, que de vez em quando uma parte dela, aquela bem posada e tal, podia se mostrar materializada no álbum de fotos, ou então naquela filmagem do casamento, né? Existiam alguns registros que podiam ser mostrados publicamente, mas publicamente também não era jogar na televisão, né? Publicamente era com aquelas pessoas do círculo íntimo. No caso do que está acontecendo agora, não é só uma intensificação desse fenômeno. Essa intensificação quantitativa, digamos, esse registro, que a gente tira foto de tudo, de cada instante da nossa vida, não é só quantitativo. O quantitativo é importante, claro, o que a tecnologia permite agora, digital. Não é por acaso que foi inventada a câmera digital e que foi tão facilmente adotada e que agora também nesses aparelhos temos câmeras, levamos conosco a toda parte. Antes você saía com a câmera fotográfica só se tinha uma ocasião especial, casamento, férias, etc. Mas agora a gente fotografa tudo. Tudo é especial, tudo é fotografável, porque a vida real tem que performar, né? Tem que se mostrar. A gente tem que se estetizar como um personagem. Então, para isso tudo vale. Desde a comida do almoço hoje, ou uma pedrinha que eu vi que é bonitinha, ou qualquer coisa que sirva para performar na visibilidade. Então, é outra forma de se fazer um sujeito, de se mostrar, de se configurar e de se relacionar com os outros e com o mundo, que passa pela visibilidade, né? A visibilidade não era, no século XIX e XX, algo tão importante como é agora. Agora a gente tem que ser visível para que os outros nos olhem, digam, você é realmente bonita, curti, e isso me legitima como pessoa. Há toda uma transformação, então, que não é só de grau, né? Não é só de quantidade de imagens que se produzem, mas essas imagens se produzem em tal quantidade porque alguma coisa na nossa dinâmica de vida mudou e exige isso. Exige que a gente se mostre, né? Exige performar na visibilidade. Então, não é só que a gente vive e tira algumas fotos para depois mostrar, como se fosse passar limpo e mostrar. Isso se faz em tempo real. Não há quase diferença entre tirar a foto e mostrar. Inclusive, essas fotos, essa filmagem, o Snapchat é bem gráfico nesse sentido. Essas fotos, essas imagens nem se guardam. São tantas também que a gente não consegue guardar, né?
Por exemplo, no início, quando apareceram as máquinas, as fotografias digitais, vocês que são mais na geração mais século XX, digamos assim, em geral, a gente tinha a intenção, a ilusão de que podia guardar algumas, escolher as melhores, imprimir e continuar naquela lógica do álbum familiar. Depois a gente desistiu. Em geral não foi muito com alegria, foi porque a gente se deu conta que não dava, não podia. Aí o primeiro computador que quebrou, perdeu tudo. Né? A gente chorou um dia depois, isso mesmo, não conseguia ver, nem olhar, nem ver as fotos. Muito pior ir lá para imprimir e depois guardar no álbum. Então a dinâmica mudou e as fotos, as imagens em geral, não se fazem mais para guardar, mas para mostrar. O mostrar antes era uma atividade secundária do guardar. Guardava e de vez em quando mostrava para alguém. Ou eu via num ritual cotidiano de pensar em mim, em minha vida, minha família. Agora a imagem é produzida para ser mostrada. Inclusive, depois disse que o Snapchat é bem sintomático porque some depois, a gente não precisa nem apagá-la. Mas essa imagem que é tomada só para ir direto no Facebook ou nas redes sociais, virou já rotina, né? A gente sai de férias, tira foto, inclusive nos tours assim, de férias, quando você para no lugar, o guia diz, vamos parar para tirar fotos, não para ver. Né? E essa foto, imediatamente entre uma parada e a outra, vai para o Facebook. Né? Então essa foto é para ser mostrada. E depois tem esse outro gesto que essa menina está fazendo com esse celular super obsoleto aí, que é tirar para mostrar na hora, nem para colocar na rede. Tira, mostra e depois essa foto você nunca mais vê. Não como antes, a minha mãe, por exemplo, a avó falava, manda por e-mail. Antes pedia para imprimir, ninguém imprimia. Aí falou, manda por e-mail. É muito difícil a gente fazer o trabalho de mandar por e-mail. A gente às vezes faz por pena, coitada, ela quer a foto. Mas, em geral, a gente até esquece, não faz nem por mal. A foto foi isso. Registrar esse momento para a gente ver na hora. E depois, nem sabemos para onde foi aquilo. Né? Se é Snapchateou ou se não houve mais espaço no celular, então foi, enfim. Então, é outra lógica, entendeu o que eu quero dizer? Não é que, por causa da quantidade, a gente não consegue mais. A gente já entendeu que a lógica é outra. É uma construção da nossa vida na visibilidade, obedecendo a essas demandas, né? Umas demandas diversas, né, da nossa sociedade que levam a viver na visibilidade, que nos levam a viver na visibilidade. Então, vamos pensar nas paredes de que falei antes. Nas paredes que antes, embora agora ainda existam e sejam muito importantes, né, as paredes, ninguém gostaria de viver numa casa sem paredes, né, as paredes são muito importantes e desempenham uma função muito importante, assim como a porta, fechadura, cortina, tudo isso. Inclusive até mais delimitadora ainda, em certos aspectos, do que as paredes do século XIX e XX, porque agora tem aquele monte de fechaduras, blindagens, alarmes, câmeras de vigilância, tudo protegendo, né, essas paredes. Então, em algum sentido, até são mais rígidas agora do que antes, né? Em algum sentido. Essas paredes não só ainda são significativas, mas em algum sentido ainda são mais rígidas do que antes. Então, esses blocos de tijolos, digamos assim, essa solidez, né, dos muros, portas, etc., continuam desempenhando, em boa medida, essa utilidade básica, né, das paredes da casa do século XIX, mas, em algum sentido, essas mesmas paredes perderam sua força. Isso é quando eu falei para vocês que não é que tudo que desapareceu, que embaçou os limites todos, que a intimidade agora é pública, eu falei isso tentando prestar atenção à sutileza do fenômeno. Porque vocês veem, essas paredes estão sendo reforçadas agora, concordam comigo? Em algum sentido estão mais, e para nós é importante que nossas casas tenham paredes, portas, fechaduras, etc. Não é que isso não é importante, ao contrário, até talvez mais. No entanto, a rigidez e a solidez dessas paredes
em algum aspecto que era muito importante para eles, se abriu. No sentido de que, por exemplo, as redes informáticas, as redes sociais, as redes do WhatsApp, celulares, as redes de telefone, transitam, infiltram as paredes, têm a capacidade de infiltrar essas paredes e deixar passar a intimidade transformada em extimidade. Isso que ele não deixaria nunca. Para ele será tão importante como essa outra coisa que nossas blindagens protegem. Então, as nossas blindagens de paredes, portas, etc., está aí protegendo alguma coisa que é muito valiosa para nós. No entanto, a outra coisa que era valiosa para eles e que a gente está deixando escapulir. Não só deixando, mas investindo muitíssimo tempo e energia em escapulir do modo certo, atraente, etc. Então, é complexo, não é isso? É difícil mapear o que está acontecendo. Vejam essas imagens. Como estão operando as paredes aqui e as paredes lá. Essas cenas que no início pareciam engraçadas, no início, quero dizer, como falei para vocês agora há pouco, há 5 anos, algum episódio escandaliza todo mundo. Essa foto era engraçada quando mandaram para mim, sei lá quanto tempo tu pode ter isso, 6 anos talvez. Agora é a imagem mais comum do mundo. É difícil não ver isso. É difícil você ver uma cena no espaço público que não tenha algo disso. É difícil ver uma cena que não tenha aparelhinho celular e que as pessoas estejam aí, às vezes param, mas voltam rapidinho. Tem uma compulsão, digamos assim, pelas redes. E as paredes existem aí ainda, e talvez sejam importantes. Talvez não, são importantes em muitos sentidos. No entanto, não tem a mesma rigidez que tem aqui, certo? Não estão operando com tanta eficácia como operavam aqui, pelo menos nesse plano da intimidade, esse aspecto da intimidade. E porque aqui não escapa nada. E há uma delimitação de tempo e espaço que a parede se ocupa de preservar. Agora, nesse espaço do jantar aí das meninas, a parede está aí, é importante que ela esteja, estão juntas, sei lá. No entanto, elas estão em qualquer outro lugar também, conversando com 300 pessoas, mostrando fotos, mandando nudes, etc. No outro caso de lá em cima, também é interessante, porque não é a parede do lar aí. É a parede, por exemplo, numa situação como esta, um auditório, ou da escola, uma escola, uma sala de aula. Na sala de aula também está acontecendo isso. As paredes que não tão importantes para recortar esse espaço-tempo e propiciar uma concentração e um diálogo, também estão perdendo essa eficácia. Porque com o aparelho conectado à internet, você está aí, mas também não está. Então, a parede virou mais complexa, não é que deixou de existir. Por um lado, se reforçou e, por outro lado, perdeu totalmente a força. São dois fenômenos que parecem contraditórios entre si e são ultracontemporâneos, mas a ideia é pensar nesse plano mais complexo. Não são contraditórios, pelo menos a partir desta perspectiva que estou apresentando. Não são contraditórios. E, muitas vezes, as tecnologias que se usam para ultrapassar, para extrapolar, para pular a rigidez da parede e mostrar a extimidade, são as mesmas que se usam para preservar a privacidade nesse outro sentido. Por exemplo, câmeras de vigilância, circuitos de redes que protegem, aqueles dispositivos, deixa eu ver se eu tenho... Aqueles dispositivos que agora, há pouco tempo também se popularizaram, que permitem monitorar, por exemplo, desde o meu lugar de trabalho, a minha casa, através da internet. Então, tem uma câmera e eu posso olhar o que está acontecendo na minha casa. Então, está me dizendo que meu tempo acabou? Não, tem 10 minutos. 10 minutos. Mas, na verdade, a ideia dessa primeira apresentação era só tirar, como falei, umas pistas para apresentar o problema. Essas imagens remetem
os primeiros passos dessa infiltração, né, da intimidade usando esses dispositivos, as webcams, né, que permitiam que tinham que ser compradas separadamente e conectadas ao computador para quem quisesse usar, né? Aí foi um fenômeno muito novo, né, muito surpreendente na época, né, porque permitia justamente mostrar ao vivo o que acontecia dentro da casa. Agora, em pouquíssimo tempo, 15 anos talvez, já não é mais uma opção. Todos os computadores vêm com câmera. E, inclusive, se desenvolveram estes aparelhinhos, que dos motivos do sucesso é que tem uma câmera. É uma câmera que justamente o que permite, na maioria dos casos, na imensa maioria dos usos, é projetar a própria imagem. Não só dentro de casa, mas em qualquer lugar. E ver a imagem dos outros. Então, isso foi em pouquíssimo tempo que deixou de ser uma opção. E deixou de ser uma opção porque provavelmente todo mundo queria com. Mas agora, talvez a gente nem pensa, talvez algum de nós, se tivéssemos a opção, diríamos, não, pode ser, talvez, não sei. É uma pergunta a se fazer. Será que alguém escolheria não ter? Né? No entanto, ninguém é perguntado. Eu acho que se a gente quisesse comprar um computador sem câmera, não tem. Então, e talvez porque não cabe a questão, para que um computador sem câmera? No entanto, algum tempo atrás, os computadores não tinham câmera. E quando apareceu essa possibilidade, foi um escândalo. Enfim, um passo mais nessa extimidade, nessa possibilidade de se transformar em extimo. Aqui tem outras, né? Quando mandaram essas imagens para mim, sabe aquelas mensagens que mandam pela internet que são engraçadas? Eram 5 ou 6 fotos desse tipo e a intenção era produzir esse estranhamento, né? Ou então ironia, olha só o mundo que a gente está... No entanto, agora isso aí é normalíssimo, né? Então, nós nos tornamos compatíveis, né, com esses dispositivos muito rapidamente e aprendemos a viver dessa forma, né? Aprendemos a viver em conexão constante, permanente com muita gente e essa conexão, entre outras coisas, porque as redes sociais são fundamentais, né? Entre outras coisas, essa conexão, além de fazer muitas atividades que antes fazíamos de outra forma, com outros aparelhos, como, por exemplo, marcar uma consulta com o médico ou ligar para a mãe, enfim. Além disso, está permitindo se relacionar com os outros de uma forma que as tecnologias anteriores não permitiam. E essa conexão permanente, idealmente 24 horas por dia, sem limites de nenhum tipo espaço-temporal, tem Wi-Fi em tudo quanto é lado, então essa conexão permanente está destinada, em boa medida, a relatar a vida cotidiana, a própria vida cotidiana, e a controlar ou a observar a vida cotidiana dos outros, a tal da intimidade que virou extimidade. E a câmera, portanto, é fundamental, porque uma coisa é contar com palavras, nesse tecladinho infame é bem difícil, sobretudo para os mais velhos, né? Mas não é para escrever longos romances, digamos assim. As palavras complementam, em geral, as imagens, né? Então, a câmera é fundamental. Por isso, tem esses dois conceitos, né, visibilidade e conexão, como dois conceitos fundamentais, né, dos modos de vida contemporâneos. A gente aquela outra ideia de performar, né, tem a ver com isso. A nossa vida real é convocada a performar em cena, né, na visibilidade e em conexão permanente com os outros. Isso produz uma série de prazeres e experiências inovadoras, mas também produz muitos conflitos inéditos, né, que a gente não está sabendo muito bem como lidar com isso, né? Inéditos e que vão se multiplicando, né? Toda hora, todo dia aparecem novidades, né? Então a gente não sabe se posicionar. E acho que esta tentativa de pensar na visibilidade, na conexão, na performance, enfim, e nas transformações históricas que nos levaram a ser assim, é uma tentativa de mapear esse novo universo, né? no qual nós estamos inseridos, nossos filhos mais ainda, mas nós também. A gente aprende também a fazer isso tudo, com maior ou menor resistência, com maior ou menor habilidade, mas todos nós estamos intimados, né, a viver dessa forma, quando nossos avós não estavam, né? Eles tinham outras demandas, né?
tem outros problemas. Alguns permanecem e são mais ou menos os mesmos. Outros são novos, né? Por isso que a gente está tentando entender primeiro, mapear, né? Entender em que consiste o problema e por que chegamos aqui, para, então, a partir disso, poder agir, né? Poder lidar com ele, saber como temos que reagir e trabalhar essas questões, né? Para que evitar o sofrimento, né? E expandir nossa experiência de vida, nossa e de nossos filhos, né? Mas então acho melhor deixar por aqui e abrir o diálogo, né? Outras ideias podem surgir no debate. Sim? Então. Sibila, eu queria fazer uma pergunta para você. Sim. A sua explicação, né, do show do eu a partir dos anos 2000 como fruto de um fenômeno do crescimento da indústria, da celebridade, do shows, e depois com o advento dessa mobilidade, essa disponibilidade de fazer isso pessoalmente de maneira muito popular, sinto uma certa uma naturalização sobre esses fenômenos. Você falou coisas aqui praticamente o tempo todo, os quais, coisas das quais a gente se reconhece, percebe, é muito familiar esse tema para a gente. Queria saber se você considera que a gente deve agir criticamente sobre isso, em que pontos. Uhum. Uma outra pergunta é como que a gente pode inserir os nossos filhos diante desse show. Sim. Quer fazer você? Porque, bom, você vai explicar. Basicamente, ele pergunta se devemos agir É por causa do microfone, né? criticamente em relação a esses aspectos levantados e como inserir os nossos filhos nesse contexto. Sim. Muito bem. Bom, então, você falou em naturalização, né? Eu acho que justamente a gente tem que estar alerta para isso. A gente tende a se familiarizar porque primeiro surpreende, depois a gente se acostuma, né, com a novidade. Então, há uma certa familiaridade e há uma naturalização, entre aspas, né? Mas eu acho muito importante termos presentes que isso não é natural, não tem nada de natural. Isso é cultural, como quase tudo que acontece com a gente, né? É cultural e, sobretudo, é histórico porque antes não acontecia. E antes, há muito pouco tempo atrás, não acontecia. Não é que no século XVI não acontecia, né? Não acontecia quando nós éramos crianças, por exemplo. Então, é cultural, é histórico, não é natural. E é nesse sentido que, com certeza, a gente tem que agir criticamente, porque essa tentativa, no meu livro e nesse livro sobre a intimidade com o espetáculo, como no mais recente sobre a escola, Redes ou Paredes, eu tento justamente fazer essa genealogia, como falei aqui, né? Como é que chegamos até aqui? Se no século XIX a intimidade não era intimidade, e muito pelo contrário, não devia ser, né? Existia toda uma série de mecanismos que levavam a não fazer isso, e as pessoas, portanto, não queriam fazer. Aquilo teria sido terrível. Um diário íntimo, vamos pensar no diário íntimo. O diário íntimo, não digo daquela menininha do século XIX, né? Mas o meu, por exemplo, na minha do século XX. O diário íntimo, que era aquele que tinha um cadeadinho, sabe? Vocês tinham, alguns de vocês deviam ter, né? Então, a gente escrevia ali as coisinhas da nossa vida e tal, e escondia aquilo. Assim, ninguém podia ter acesso àquilo. Se alguém tivesse acesso àquilo, se alguém tivesse lido minhas reflexões, teria sido um enorme constrangimento e eu teria ficado muitíssimo, até humilhada, né, de alguém. Não digo que isso saísse na televisão e tivesse 1000 curtidas ou no Facebook, mas que minha mãe, por exemplo, lesse aquilo. Teria sido já toda uma invasão da minha privacidade. Era muito importante que aquilo fosse só meu, né? Então, se isso foi tão forte há 30 anos atrás, 40 anos, e agora acontecem fenômenos que a gente poderia ser comparáveis, porém opostos, né, com as crianças de agora, né, que não é que escrevem um diário para si, mas escrevem na internet e tentando capturar mais e mais leitores, né, em vez de evitar
que ninguém leia, é tentar que ninguém leia, é o contrário, não é isso? Então, se é o oposto, pelo menos nesse aspecto, a gente deveria perguntar por que isso aconteceu. Antes de se perguntar se é bom ou mal, né? se a gente deve combatê-lo ou não. Antes de se perguntar por isso, o diagnóstico me parece que é importante. Assim, por que isso aconteceu? Por que agora isso é algo não só possível, mas até desejável, quando algum tempo atrás era tudo o contrário. Então, por quê? Eu acho que não é porque existe a internet, não é porque existem as redes sociais, não é porque existem esses aparelhos. Tudo isso existe porque uma tendência histórica, cultural, levou a tornar aquilo desejável. É uma tendência a se construir na visibilidade, performar, viver dessa forma com visibilidade e conexão. Há algo em nossa cultura que foi se transformando radicalmente e que levou as pessoas a terem vontade de fazer isso. E não só vontade, mas talvez até uma exigência de ter que fazer. Se você não faz, é no mínimo estranho. Mas, em geral, todo mundo quer fazer, sobretudo os mais jovens, até para pertencer a essa onda. Então, me parece que um primeiro movimento é esse, tentar entender por que isso aconteceu, e as causas são inúmeras, não é algo que possa ser... há uma tentação muito grande de dizer, é por isso, mas não é por causa da tecnologia, não é por causa do capitalismo, do mercado e tal, não é por causa das lutas dos anos 60, é por causa disso tudo e de coisas mais profundas ainda, transformações da nossa subjetividade, dos modos de ser, que foram nos tornando mais compatíveis do que o mundo pede agora e nos distanciando do que o mundo pedia para as pessoas do século XIX e XX. Que essa solidão, esse silêncio era necessário para que o mundo do século XIX e XX funcionasse bem. A concentração, a obediência às leis, enfim. Agora se solicita às pessoas como nós, os habitantes do século XXI, outras habilidades, outros atributos. Então, por que aconteceu isso? Isso é uma resposta muito rápida, mas é complexo e são transformações históricas que nos levaram a nos converter nisso. Agora, uma vez que a gente entende o processo histórico, ou pelo menos procura entender, uma transformação histórica não é por causa do celular, não é por causa das redes, as redes são consequência dessas transformações. Então, uma vez que a gente entende esse processo de uma forma, pelo menos olha de uma forma mais distante, como um processo histórico, então que não adianta proibir o celular, por exemplo. Ou, claro que não significa que não tenha que ser controlado, enfim, cada um pode ver isso como resolve, mas sobretudo que não é por culpa do celular, mas é porque há algo na nossa subjetividade que nos leva a ser assim, e na nossa cultura. Então, uma vez compreendido isso, me parece que nosso olhar pode se deslocar e julgar de outra forma. E eu acho que esse é o primeiro passo para agir criticamente. E tentar se perguntar o que a gente faz com isso. Se não é culpa do celular, é culpa da sociedade. A nossa sociedade que levou não só as nossas crianças, mas a nós mesmos, a desejar fazer isso. Ser assim, viver assim. Até que é muito difícil você se desgrudar desses aparelhos, e não só as crianças. A gente se compatibilizou e tem uma relação complicada com esses aparelhos, de prazer, mas também de submissão, complicada, ansiedade, etc. Então, uma vez que a gente compreende que é muito mais complexo do que parece, aí sim, me parece fundamental ter um olhar crítico. É nossa sociedade que nos levou a ser assim. Isso não significa que a gente tenha que compactuar com isso, mas também não dá para negar. É isto que somos. Agora, também não temos que nos conformar com isso, mas a gente pode agir. Como agir? Bom, aí é o que estamos tentando pensar, É complicado, eu acho que é bem complicado. Tem um monte de gente que nem falar. Aí como que a gente organiza? Eu vou pedir uma coisa um pouco chata. Quem for fazer a pergunta, vem fazer a pergunta aqui. Só é melhor. Para sair na gravação, porque nós temos pais assistindo. É difícil interpretar depois. Boa noite, obrigado. Na genealogia que você falou, se bem sempre existiu uma noção de eu, inclusive no Homem das Cavernas, mas houve, uns séculos atrás,
você sabe, né, na história do pensamento se fundamentou uma ideia de eu. Então, agora você está mostrando com esse show do eu, de certo modo, um deslocamento que mostra o fechamento, talvez, de um ciclo. Né? Com isso, eu quero dizer que essa busca da legitimização do eu, de certo modo, não seria porque quando a gente encontrou essa ideia de eu, de certo modo, havia onde se apoiar. Antes do surgimento dessa ideia de eu, na Idade Média, por exemplo, você se podia apoiar numa ideia de Deus, por exemplo. Mas quando a ideia de Deus surge no cenário, de certo modo, agora estamos numa exacerbação do eu. E é muito importante, inclusive, para as escolas, porque a escola ajudou a fundamentar essa noção de eu, que agora, de certo modo, está no seu fim, e a mostra disso seria essa exacerbação, o que, de certo modo, estaria mostrando um vazio. Né? A tentativa de legitimização dessa subjetividade estaria mostrando um vazio. Bom, obrigado. Fazemos uma roda ou vou assim? Não, como você preferir. Não sei. Bom, enquanto isso eu vou respondendo. Então, a ideia de eu é bem complexa, né? Mas eu não diria que sempre existiu. Tanto, eu sou antropóloga, né? Os antropólogos são bem chatos com isso. Tipo, sempre, ou a naturalização, né, é sempre questionável. Será que sempre existiu? Por exemplo, tem tribos, outras culturas que não é a nossa ocidental, né? Porque você pensou na Idade Média, mas depois posso falar disso também, da Era Moderna e tal, mas outras culturas não ocidentais, existem outras culturas, ou existiram, que não tinham palavra equivalente ao eu. Não tinham palavra para nomear eu. Essa criatura, eu, não existia. Claro que o sujeito era ele, enfim, mas não dizia, eu quero fazer isso, eu sou assim. Né? Não existia essa forma de se pensar. E são, claro, sociedades muito mais pautadas em tradições coletivas, né? Como a Idade Média, por exemplo, mais do que no indivíduo. Então, esse eu que nós conhecemos é moderno, né? É o indivíduo moderno. Esse eu que pode e deve fazer escolhas individuais, pessoais, e decidir sobre a sua vida em função do que a sua singularidade dita para ele, né? E para se realizar, para além da sociedade, das normas sociais, das regras. Bom, isso é uma invenção moderna, né? É uma ficção moderna, digamos assim, uma invenção moderna, da qual nós somos herdeiros. Então, esse eu monstruoso, digamos assim, esse eu monstruoso que pode, inclusive, se opor à sociedade inteira, porque eu sou assim, ou é o romântico, por exemplo, né? O artista, singular. Isso é uma invenção moderna. Então, esse eu, do show do eu, é o herdeiro desse indivíduo. Só pode ter existido porque existiu aquele outro. Claro que é diferente, porque justamente a cultura vai se transformando. Então, há muitos autores que têm trabalhado sobre essa transformação do eu, né? E fazendo a genealogia, justamente. E alguns, vou falar muito rápido, né? Porque é uma questão bem complexa, mas tem vários autores que enxergaram uma transformação, um deslocamento do eixo em torno ao qual se constitui esse eu. O eu moderno seria interiorizado. Né? A essência, o essencial é invisível aos olhos, não tem esse tipo de frase? O que importa é a beleza interior. Não se escolhe o livro pela capa. Toda essa coisa que é tão antiquada como pudor e decoro, essas frases fazem referência a um tipo de eu que tem seu eixo lá dentro, a essência, e que é mais importante do que as vãs aparências, né? A interioridade. Bom, vários autores que pensam em estes fenômenos veem um deslocamento desse eixo. O eu contemporâneo se produz na visibilidade, em contato com os outros. Isso pode dar lugar a um eu muito frágil, vulnerável, porque precisa da legitimação do outro para poder existir, mas pode também, isso não é necessariamente assim, né? Ele pode se construir de uma forma forte em contato com os outros. Poderia acontecer,
Só que a nossa cultura tem também esse elemento, né, de banalização, do mercado que oferece produtos para consumir e se construir na visibilidade em função dessas muletas, digamos assim, né, dessas fantasias vendidas no mercado e descartáveis, né, porque interessa também essa renovação constante. Mas então essa seria uma forma de também explicar o que está acontecendo, é um deslocamento de dentro para a visibilidade, deslocamento histórico. Eu vou fazer uma proposta, eu vou dar a palavra para algumas pessoas, desculpas que as pessoas que estão assistindo não vão ouvir, mas para ela organizar uma fala que responda a algumas perguntas. Mas podemos fazer que ele venha para aqui, não? Quem quiser pode Sim. ir para lá e Mais fazer fácil. perguntas, mas aí você vai responder uma por uma e talvez... Isso. Não, eles façam uma roda. Tá, então vamos fazer várias perguntas. Quem quiser fazer pergunta, vem aqui, a gente faz algumas. Isso. Então procura fazer uma fala respondendo todas. Então, a minha não é propriamente uma pergunta, eu acho que complementa um pouco as colocações dele. É pensar um pouco essa subjetividade, né, que você diz que não o eu interno que está se projetando, essa sociedade do espetáculo, mas como que fica essa subjetividade? Como que fica a conversa com o eu? Porque, assim, a solidão que você falou da modernidade, né, do século XX, do século XIX, hoje não seria uma solidão, mas é muito solitário, né? Essa sociedade do espetáculo é uma sociedade solitária e muito efêmero. Então, tudo muito passa, né? Nada... Acho que não tem uma conexão, ou é muito pouca conexão com o eu, com a subjetividade que eu acredito e continuarei acreditando que ainda existe, tem que existir, né? E mesmo essa coisa da escola, como que a escola vai lidando com isso? Porque tem um processo de autoria que tem que acontecer e que você, né, projeta para fora, se exibe, enfim, essas questões que eu acho que vai um pouco no que ele colocou. Vou responder isso rapidinho, porque me lembrei que tem um vídeo, um pequeno vídeo que é bem claro para... A tua pergunta tem a ver com isso? Porque me parece que talvez possa servir para... Estou sentindo que é uma angústia partilhada, não é isso? E eu tinha trazido um vídeo para ilustrar isso, justamente. Mas antes disso, vou mostrar... Peraí. Essa questão que falei agora de... Não prestem atenção nisso. Do intro dirigido para o orientado aos outros. Um dos autores é esse sociólogo norte-americano, um dos primeiros a empezar isso nos anos 50. Né? A ideia de que há uma aconteceu, na segunda metade do século XX, uma transformação do caráter, né? do caráter social, dos modos de ser. Passou de ser introdirigida, orientada para dentro, e está se tornando cada vez mais alterdirigida, orientada para os outros. É uma forma de pensar o que está acontecendo, né? Que tem muita sintonia com isso que a gente vê, né? dessa construção da visibilidade. Então, vou passar o vídeo que é um pouco uma piadinha, digamos assim, né? uma caricatura dessa questão, mas que é interessante porque permite pensar em que consiste isto, né? Vou ver se o meu domínio da tecnologia permite fazer isso. Então, é bem breve. Yeah. Só um minuto. I called an Uber. They'll be here soon. Não sei se vocês reconhecem essa atriz, essa é Kirsten Dunst, uma atriz famosa, que faz dela própria, né? É um vídeo que ela fez fazendo da própria Kirsten Dunst. Então, ela está saindo da casa dela e fala ao telefone com alguém que vai pegá-la na porta de casa. No, I'm fine with that. Yeah, it's all good. Essa conversa não interessa, né? Essa conversa casual. Sparkle shit all over me. Aí as pessoas que passam, algumas têm celulares, né? Alguns reconhecem ela porque ela é atriz, né? Por exemplo, essas meninas
reconheceram a atriz, a celebridade. Are you Kirsten Dunst? Você é a tal? Yeah, that's me. É, sou eu. Hi, how are you? Oi, como você está? Cool. Oh, Oh, ótimo, cool. don't you want your friend to take it? I don't trust her. Eles estão procurando o melhor ângulo. Great. All right. Ah, bom. Got it? Cool. Cool. Ótimo, ótimo. Do you want to talk or anything? É? Vocês querem falar alguma coisa? I mean, you can ask me a question, or are you curious about anything? I mean, Vocês podem me perguntar alguma coisa? Vocês estão curiosas sobre mim? Ah, e aí a menina fala, could you tag me, que eu nunca sei como se fala isso, é marca. Você poderia me marcar? E a outra diz, é justamente a mesma pergunta que eu ia fazer. Você costuma fazer tag nas pessoas? question two. You can tag. You can tag people. Ela está muito triste e desilusionada. Thank you. Obrigado. Aí elas todas eufóricas vão embora porque conseguiram muitos likes. Ó, já teve 15 likes. É. Bom, então, é uma piadinha, como eu falei, e é meio uma caricatura, mas eu acho que dá conta, né, dessa questão que a gente está falando e que complica um pouco aquela ideia que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Porque aí fica bem claro, né, a personalidade alterdirigida das meninas, né? Elas encontram com alguém famoso, interessante em princípio, né? E vem uma chance de ganhar muitos likes, curtidas e tal. E o que interessa a elas é justamente se mostrar para ganhar likes e ter uma audiência maior do que habitualmente, né? Agora, alterdirigida, né? Orientada para os outros. No entanto, a gente poderia pensar no papel do outro, que é essa atriz, né? Ele se encontra com uma atriz, ela se encontra com uma atriz. A atriz é interessante, alguém que vai dar muitos likes para elas. Mas ela pergunta, bom, vocês querem me perguntar uma coisa? Querem me conhecer? Sim, vamos conversar? Ela é uma outra, né? Uma alter. Não interessa a elas. É um uso instrumental do outro para ganhar likes. Então, o outro, esse alter dirigido, essa personalidade alter dirigida, está orientada para os outros, mas nessa versão banal, bem banal, né? Até caricata, mas não é tão estranha assim, né? Os outros só servem na medida em que colocam like na minha foto, no meu selfie. Né? Só servem porque vão me dar muitas curtidas, ibope. Os outros só servem como audiência, um uso instrumental. Então, paradoxalmente, mas não há um encontro com o outro, né? Se uma sociedade alterdirigida poderia aproveitar para se encontrar com o outro. Não tem o eixo, o centro dentro de mim, mas na relação com os outros. Não deixa de ser uma conquista, porque esse dentro de mim poderia ser também muito despótico, muito tirânico, essa sociedade interiorizada. E, de fato, foi muito criticada pelas artes, pela política, movimentos socioculturais. A culpa, por exemplo, a moral burguesa, né, aquilo tudo. E, então, uma personalidade alterdirigida poderia estar capacitada, digamos assim, para ter relacionamentos mais interessantes, talvez, com o outro. Escutar o outro, falar com o outro. No entanto, uma combinação paradoxal que se dá na nossa cultura é esta aqui. Esse alterdirigido não chega a se desenvolver em toda a sua potencialidade, em muitos casos, em outros sim,
Mas está aí, a potência está aí, poderia ser aproveitada essa qualidade da nossa cultura e da nossa subjetividade. No entanto, se combina com isso aqui, além de autodirigida, é extremamente autocentrada, né? Umbigo, narciso, né? Só querem se autopromover. Então, nas versões mais banais, né? Mas é algo que está presente na nossa cultura. E me parece que está presente nas questões que vocês fizeram, né? Nessa inquietação. O que se faz com isso? Bom, o problema está aqui, não aqui. A gente poderia desenvolver, quando você perguntou também como agir criticamente, né? Se a gente consegue olhar para essa complexidade, ver que o problema não é este. Ao contrário, isso aqui poderia ser muito bem aproveitado. Uma subjetividade na qual o eixo está na relação com os outros, pode ser algo muito mais valioso e interessante que aquela que tem o eixo dentro de si, naquela drama todo da era burguesa. Então, isso em si não é ruim. O problema é quando se combina com outras forças da nossa cultura que levam a isso aqui. Narcísicas, enfim, vulneráveis, frágeis. Né? Essa subjetividade dessas meninas são caricaturas, mas é muito frágil. Elas não conseguem se comunicar com o outro, só querem ibope, em cima de nada. Porque não é que elas fizeram nada, a outra pelo menos é atriz. Essa aí só tira uma foto com a atriz. Então o problema está mais aqui do que aqui, entende? É isso. Então, a minha pergunta tem até um pouco a ver com isso, né? Se nessas suas pesquisas já foi constatando assim, a consequência disso, né? As consequências que foram se mostrando desse tipo de mudança de comportamento. Que algumas eu imagino que são óbvias que acontecem. Por exemplo, a questão da segurança. A pessoa quer se mostrar, só que ela tem um objetivo, só que pode ser que quem veja não seja exatamente a pessoa que você queria que visse, né? Então, essas questões. Na verdade, a minha pergunta é meio em relação, assim, na verdade, trabalha no núcleo e a gente tem uma visão evolucionista, né, das questões com as ferramentas tecnológicas. E, para a gente, o que a gente vê para um futuro é que, no máximo, em 15 anos, essas ferramentas tecnológicas vão estar na nossa vida como a luz elétrica. Um dia, no passado, a luz elétrica foi um absurdo, todo mundo achou que ia explodir, pegar fogo, e hoje a gente liga um plug. Então, cada vez mais a gente vê que, e no núcleo que a gente vê também, é que isso vai acontecer naturalmente. Essas coisas vão virar, primeiro, gadgets, né, que eles chamam, que são relógios, ou alguma coisa que você vista, até algum ponto em que você vai levantar de manhã, pegar aquilo e ir embora. Isso vai fazer parte da sua vida de uma forma muito junta, né? Muito sem que a gente perceba isso, com essa parede ou com essa janela assim tão visível quanto ela ainda é hoje, né? Nesse sentido, a questão que eu penso assim, se nestas questões, né, de todos esses vai e vens dessa subjetividade, se dentro dessa sua visão histórica, né, eu acho que no sentido da burguesia ou dessas questões todas, se vocês têm alguma, ou se você consegue entender ou levantar alguma hipótese de como isso será no futuro, né, de como a gente vai, com o que a gente teria que lidar no sentido... Porque, no sentido educacional, por exemplo, a gente pensa assim, bom, o que a gente tem visto é as crianças, ok, se a gente ensina, elas aprendem. Então, tanto lidar com fora, quanto lidar com dentro, e assim vai. Só que como a gente não aprendeu, porque a gente não tinha escolha, né, a gente não tinha como lidar com isso, a gente aprendeu isso de uma forma muito natural. A coisa simplesmente aconteceu por conta de tudo isso que você está contando. No caso deles, eles têm escolha. Eles podem olhar para fora, olhar para dentro, tirar foto, enxergar uma série de outras coisas. Se a gente conseguir olhar para dentro da gente e ensinar eles, de certa forma, aprendem, vão. A questão é, dentro disso, existe alguma... Você consegue levantar alguma hipótese do que poderia ser algo que a gente pudesse, ou, sei lá, se preocupar, de repente? Boa noite.
Minha pergunta é bem de pai e mãe. Eu queria saber se em algum momento eu devo intervir e colocar limites na exposição dos meus filhos nas redes sociais. Bom, vamos lá. Entre as consequências dessa... Quais são as consequências, ou possíveis consequências? A gente está vendo isso todo dia, justamente é o que nos leva a pensar nisto, né? Assim, o manda nudes que eu falei, ou então uma exposição, o bullying também, né? O bullying que se transformou num problema tão grave, né? A humilhação pública por um descontrole dessa performance, né? Como a gente está cada vez mais dependente do olhar do outro e se constrói na visibilidade, o risco de pagar mico, digamos assim, é enorme, porque tem poucas coisas que ficam preservadas, tudo está exposto, então se a exposição não for muito cool, como diziam as meninas, aí o risco da humilhação pública é gigantesco. E essa humilhação pública, a vergonha, né? A vergonha pode ser fatal, porque se toda a minha subjetividade está lá, e o peso, a verdade de quem sou emana do olhar do outro, é o outro que me diz você vale ou não vale, quem é você. Então, quando me diz você não vale, eu posso deixar de existir. Né? É um drama terrível. Quando, com a subjetividade interiorizada, digamos assim, os dramas eram outros. Né? Porque mesmo que o mundo falasse que eu uma pessoa muito feia, etc., eu sabia que tinha beleza interior, eu sabia o que eu valia. Assim, tem uma âncora interior e coisas que ficavam preservadas, que os outros não tinham acesso a isso. Ou ficavam dentro de mim, ou ficavam na privacidade do lar, na intimidade. Agora que tudo crescentemente se expõe e o que eu sou está à vista de todos e quem me julga é olhar do outro e quem diz quem eu sou, se eu tenho valor ou não é o outro, há um risco muito grande, né, de uma subjetividade muito vulnerável, muito frágil. Isso não é necessariamente assim, como eu falei, né, uma subjetividade alterdirigida pode ser muito forte também, pode construir laços interessantes, pode dialogar, pode crescer dessa maneira, se libertando, por exemplo, daquela âncora da interioridade na qual a culpa era um articulador muito importante, como agora é a vergonha. Né? É um deslocamento. Não é que a culpa não exista mais, senão que a vergonha não existisse antes. Mas há uma diferença de grau na importância de cada um. Né? A culpa era dominante naquela subjetividade interiorizada, né? Que devia esconder seus desejos, porque eram proibidos, não deviam ser compartilhados, enfim, ou ela própria pensava que isso estava errado, né? A culpa é um drama íntimo, interior, dos valores que coincidem com os valores públicos e que tem que reprimir, enfim, tudo aquilo Freud básico, digamos assim, né? A culpa era barra pesada, né? A culpa não era uma coisa, não digo que tenha deixado de existir, né? Mas aquilo era muito forte e produzia muito sofrimento. Estou apontando para isso. Agora, nesta subjetividade que é menos interiorizada e que vai cada vez mais se deslocando para essa visibilidade, para o contato com os outros, a culpa deixa de ser tão eficaz, né, na articulação dessa subjetividade e também como controle social, né, a culpa perde peso, mas a vergonha, em compensação, passa a ser importantíssima. Então, é uma das coisas, por isso que o bullying, por isso que aquelas coisas todas. Né? Então, você fala da segurança, enfim, do descontrole, né? De perder o controle desse relato bonito que a gente mostra no Instagram e no Facebook, né? Esse photoshopado, essa versão photoshopada do eu, né? Ou a performance falhar. Né? O bullying pode ser fatal, coisa que não teria acontecido no outro quadro. Mas outros dramas que aconteciam no outro quadro não são mais os nossos. Então, eu enfatizaria que é algo muito importante e que é tentar evitar pensar em termos de regressão ou evolução. Né? Tipo, antes tudo era maravilhoso, agora é tudo uma espécie de desastre moral. Ou então o contrário, antes era muito ruim, agora é maravilhoso. Provavelmente não seja nenhuma dessas duas instâncias. É uma transformação que, em muitos sentidos, reflete conquistas com relação a esse outro mundo do século XIX e XX. E, em outros sentidos, complicou.
Complicou porque a gente não esperava que a transformação fosse por esse lado. Então, tem novos problemas que antes teriam sido impensáveis. Então, e desafios para nós, né? Agora, a outra questão sobre que em 15 anos isso vai estar tudo naturalizado, aí eu não sei, né? Porque ninguém sabe, na verdade, ainda bem, né? O que vai acontecer daqui a 15 anos. Os celulares, esses aparelhos não foram previstos nem pela ficção científica, internet também não. Inventaram, se pensava aqueles carros voadores, sabe? Ficção científica, robô que vai fazer, lavar a louça em casa, enfim. Mas internet ninguém imaginou. Muito doido, né? E celulares ninguém imaginou. Aí tem aqueles videotelefones na cápsula espacial, mas o futuro que a gente imagina provavelmente não vai ser o que vai acontecer. Mas, pelo menos, a gente pode empurrar, né? Tentar, pelo menos. Então, o que vai acontecer daqui a 15 anos, ninguém sabe. Agora, aparentemente, assim, a tendência parece ser naturalizar esses aparelhos, esse modo de vida, como vem acontecendo até agora. Eu dei vários exemplos, tipo, há 15 anos isso não acontecia. Isso era escandaloso, aquilo chamava atenção, aquele monte de gente digitando, agora é normal. Então, é provável que a familiaridade nossa com esses modos de vida continue a se acentuar. Agora, isso não significa que a gente não deva desconfiar. Eu acho que justamente isso é bem paradoxal, porque costuma-se dizer na nossa cultura que os nativos digitais, ou seja, nossos filhos, e quanto mais jovens, mais ainda, né, têm uma vantagem sobre nós, né, porque são mais compatíveis com esses dispositivos, não precisa nem aprender. Ao contrário, né, a gente que pede para eles, nascem sabendo aquilo tudo, bebês, aquela coisa. Então, eu acho que, a partir desta perspectiva, pelo menos, o fato de nós não sermos nativos, mas marcianos, imigrantes, sei lá, que vimos de outro planeta, né? De um planeta no qual usávamos máquinas de escrever mecânicas, que não tinha internet, como que a gente, nós mesmos, custa não só explicar aos filhos, como que a gente fazia sem internet? O uso do tempo e espaço, nem a gente consegue se lembrar como era aquilo. Como se tinha filhos sem ter celular para controlar aquilo tudo. Como que a gente fazia para viver sem Google, sem internet? Bom, a nós que vivemos muitos anos sem Google, sem celular, sem internet, é difícil lembrar daquilo lá. No entanto, eu acho que a gente tem uma riqueza paradoxal, isso é bom para a autoestima dos pais. Nós que não somos nativos digitais, que somos imigrantes, sei lá, temos uma riqueza que essas crianças nunca terão. E cabe a nós ensinar isso para eles. Assim, a gente viveu num mundo no qual não existia Facebook. A gente viveu num mundo no qual existia Google. E a gente escrevia livros, a gente namorava, a gente fazia um monte de coisas que eram perfeitamente possíveis, até, em alguns sentidos, com menos problemas ou com outros problemas. E, com certeza, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha Google. A gente sabe disso. É difícil se lembrar, mas nós vivemos num mundo sem celulares. Então, é uma riqueza enorme a gente fazer esse exercício de desnaturalizar isto que agora se naturalizou. Não para barrar com tudo, para dizer, não, então não tem que usar, mas para dizer, olha, isso provavelmente daqui a 15, 20, 50 anos também não vai ser mais assim, vai ter outras coisas. E talvez completamente diferentes. Assim como Orkut, que era a grande onda há 10 anos, ninguém lembra mais que existia aquilo. E Snapchat, daqui a 5 anos, 10 anos, não existe mais. Ou bom, enfim, né? Então, é uma riqueza muito grande, a gente viveu um outro século. E um século muito diferente, né? Com tecnologias analógicas, com lápis, sem internet. Então, isso é uma riqueza muito grande, a gente exercitar isso. Nós tivemos que nos descompatibilizar com o mundo super antiquado, medieval, e a gente se compatibilizou e conseguimos. Alguns melhor do que outros, mas a gente consegue, mais ou menos consegue. Então, eles, façam esse exercício um dia. Vocês contem para eles como vocês vêm de outro planeta. E é uma riqueza enorme. A gente viveu no outro planeta e sabia viver. E vivia muito bem. Bom, gente, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Bom, perdão, a pergunta final, eu não sei. Como que eu vou saber? A gente tenta, né? Ensaia, faz estratégia, se tem que proibir ou não proibir, controlar. Eu tenho a impressão de que, sim, a gente tem que intervir, com certeza. Tenho impressão, com certeza não. Tenho impressão. Mas como? A gente está tentando, a gente não sabe. Tentando, vendo assim.
A última pessoa, eu ia fazer um comentário a respeito do fato de que essa subjetividade autodirigida não acontece só através do uso de tecnologia, mas também em situações da vida real, que também são preocupantes, como a participação dos jovens nas festas e nas relações afetivas, como essa forma de ser também preocupa e nos deixa perplexo às vezes, enfim, essa busca que estamos todos em relação... A gente vê que os likes estão indo avançando. Os likes vão também para a vida real, para a vida física. Né? Com 17 meninos numa balada. Como assim? Uhum. É o like isso, sabe? Me parece que é o like. A ideia hoje, então, era que a gente pudesse botar as nossas preocupações dentro de um contexto mais amplo, para a gente sair pensando. Com certeza, a escola segue discutindo com vocês, nas diferentes reuniões, os temas mais específicos da faixa etária, né? Se isso nos preocupa com as crianças com 15, 16 anos, são outros temas que nós temos com os de 12 e outros com os de 4. Né? Então, a nossa ideia é que isso nos ajude a prosseguir discutindo. Eu queria agradecer a Paula e a presença de vocês. E é isso, gente. Boa noite, até a próxima.